Bom, uma outra coisa que eu ia perguntar, mas o Rodrigo está me lembrando ali, sobre a possibilidade, né, do governador Caiado se transformar num candidato a presidente da República. É óbvio que o Caiado hoje representa, vamos dizer assim, outro dia alguém me falou em boa direita, né, como se existisse má direita. Boa direita, eu falei, olha, peraí, tem direita, tem centro, tem esquerda, né? Você deve estar se confundindo aí com extremidades, né? Extremistas, ou seja, que tanto a direita quanto a esquerda são um problema. Então o Caiado representa um bom senso na área conservadora, vamos dizer assim, na área liberal. Outra coisa importante de deixar claro é que quando você fala conservador, muita gente entende reacionário. São coisas completamente diferentes, né? Conservador é o sujeito que quer que a Constituição seja respeitada, que o que está definido seja respeitado, que o que foi combinado seja respeitado. Esse é conservador, né? Que pode ser um liberal, por exemplo, na economia, etc. Então, entendam bem isso. Porque muita gente, quando a gente fala direita, as pessoas ou entendem extrema direita ou entendem reacionário, que não tem nada a ver com o governador Caiado. E eu acho muito importante a postura dele como governador, porque isso ficou claro, né? Enquanto o Caiado era deputado federal, senador, pela postura, pelos discursos e tal, muita gente poderia entender assim, mas depois que ele se transformou em governador e passou a administrar o Estado, surgiu ali um Caiado administrador, um Caiado ponderado, um Caiado que tem o jeito dele e tal, não sei o quê, mas assim, tudo legal, tudo dentro da lei, sem nenhum problema, ok? Tá. Esse cara, agora, adquiriu o direito de ser candidato a presidente, né? E de uma forma bem diferente do que já foi. Caiado foi candidato a presidente lá atrás, quando o Collor foi candidato e tal. Era outra coisa. Ninguém conhecia o Caiado como se conhece agora, depois de ter administrado um estado como Goiás, que os números mostram está indo muito bem, ok? E aí, Caiado candidato a presidente, como é que é isso, Bruno, na sua opinião? Eu vou primeiro colocar aqui uma questão que nós temos que compreender. A liberdade, a economia, o nosso governador, ele tem esse foco. Tanto é que, discutindo com ele, uma das importâncias para a nossa capital, vou dar aqui um exemplo. Você vai no Buena Vista, no Cerrado, são regiões que foram adensadas. Nós temos que ir desapropriar boa parte das áreas ainda desocupadas e construirmos ali polos industriais para gerar emprego, para que tenha as regiões desenvolvidas gerando emprego. Liberdade econômica. Quando o Caiado dá liberdade dentro da lei para a polícia agir e combater a criminalidade, ele está fazendo isso. Quando o nosso governador melhora a infraestrutura, descentraliza a saúde, está aproximando a população. Liberdade. Está dando direito à população de escolha. Quando o Caiado cumpre a legislação federal, em todos os seus atos, está tendo obediência. Então, o nosso governador hoje, eu digo a você, ele não é extremista, ele é respeitador, ele tem uma coerência, tem uma ética, um caráter ilibado e está assim com conhecimento suficiente para gerir o país. Não sei se vocês observaram, nós tivemos um alto número de candidaturas na eleição passada. Por quê? Nós temos hoje o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, quando se tem candidato a presidente da República, os partidos têm uma possibilidade de ter um recurso maior para divulgar as suas ideias no país. Porventura, também ampliando
as suas bancadas de deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores. Então há uma vontade do partido em ter candidatos, porque ampliará o seu espaço, seja na TV, seja do fundo partidário, seja do fundo eleitoral, para divulgar suas ideias no país. As ideias do partido e, evidentemente, o candidato. Então já temos um ponto positivo e favorável ao nosso governador. Segundo ponto positivo e favorável, conhecido, íntegro, ilibado, posicionamentos. Nunca esteve envolvido em corrupção? Nunca esteve envolvido em corrupção, ideias para o país, facilidade de expressar suas ideias e capacidade de gestão. Segundo ponto. Então eu digo, governador Ronaldo Caiado, sim, será candidato a presidente. Você está afirmando isso? Estou. Porque a conjuntura leva a isso. Em relação à eleição, se nós conseguirmos mostrar tudo que foi feito no estado de Goiás para o Brasil, e o brasileiro tem essa compreensão, não duvide. A possibilidade de êxito enorme. Você acha que o centro e a centro-direita caminharia com Caiado numa eleição presidencial? Sim, não tenho dúvida disso. Porque o nosso governador, ele defende posições independente se é esquerda ou direita, ele defende posições importantes para a população. Quando o governador descentraliza a saúde, quando ele constrói termina e põe para funcionar o hospital em Uruaçu, termina e põe para funcionar o hospital em Águas Lindas, termina e coloca para funcionar, porque nós pegamos todas essas obras inacabadas, tá? Não tinha nada pronto. Nós terminamos, porque o Caiado poderia muito bem iniciar uma outra obra, mas não. Tem respeito ao dinheiro público. Ele foi lá, terminou a obra e pôs para funcionar. Porque para funcionar e manter é muito mais caro que construir. Com certeza. E Caiado fez. Quando ele colocou para funcionar o hospital em Tumbiara, em Jataí, em Lusiânia, em Formosa, descentralização da saúde, que vem sempre sendo debatido pela esquerda, descentralização da saúde. Quando o governador paga o piso... Ou seja, você está dizendo que nesse aspecto aí o Caiado está pensando como centro-esquerda, vamos imaginar. Eu não vou dizer que... Em relação à saúde, ele estava agindo assim. Eu vou além. Quando o Caiado paga os bônus para os professores, quando o Caiado paga o piso dos professores... Ele está sendo progressista. Completamente. O nosso governador hoje, ele se preocupa com a população. Ele tem o seu posicionamento, ele é contra e trabalha contra a invasão de terras, e nós também somos contra. Nós somos a favor da propriedade privada, o Caiado e eu. Nós somos a favor da liberdade do cidadão. Nós somos contra o aborto. Nós somos a favor que o cidadão de bem, dentro das regras, possa ter o direito a uma arma e se defender sua família, defender sua propriedade. Nós somos a favor do bem-estar da população. Nós somos a favor da liberdade econômica. Isso é direita? Quando a gente paga o piso dos professores e dá o bônus, isso é esquerda? Não, nós estamos fazendo aquilo que é melhor para a população. Você está querendo dizer que isso seria o certo. Você se eu estou entendendo bem, você diz, quando a atitude está correta, é o certo a ser feito, é isso. Exato. Independente se aquilo parece ser direita ou se aquilo parece ser esquerda. Quando a gente faz concurso público, que é uma bandeira defendida pela esquerda, eu sou esquerda? O ano que vem eu vou fazer concurso público na Assembleia. A esquerda defende concurso, então eu sou esquerda? A direita defende tal... Então eu só sou direita porque eu acho que aquilo é importante para a população? Então eu acho que a gente tem que ir além disso. Nós temos que trabalhar diuturnamente em servir a população, em cuidar do Estado, cuidar do povo. Esse é o objetivo. O que nós temos que fazer
independentemente se a ideia é de esquerda ou se é da ideia de direita. É seguir os princípios. Você está falando sobre essa coisa de fazer o certo, independente do que isso possa parecer do ponto de vista ideológico. Me veio uma lembrança que deixa isso muito claro, que eu faço questão de deixar aqui registrado, porque eu já falei isso várias vezes em muitas situações. No início da pandemia, quando a coisa estava começando a ficar esquisita realmente, não é? O Caiado, por ser médico, ele assumiu uma posição que o fato de ser médico dizia para ele, tem que ser assim, eu sou médico, eu sei o que eu estou fazendo. E naquele momento, ele foi muito mais médico do que governador. Ou seja, ele bateu de frente com quem fosse, ou bateria de frente com quem viesse. Tanto é que bateu de frente com o presidente na época e manteve aquela posição, disse, não, está errado isso, eu sei o que eu estou falando e ponto. Ou seja, eu vou fazer o certo independente do que achem, do que gostem, ou se isso está à direita ou à esquerda. Exato. Nesse aspecto aí, eu acho que essa lembrança aqui, ela faz jus ao que ele foi naquela época, ao que ele fez naquela época. Ele merece, digamos, se isso é um elogio, por exemplo, né? Ele merece esse elogio, porque realmente isso ocorreu lá. Né? Real, coberto de razão. Comparação formidável. Peraí, vacinar era defendido para a esquerda. Máscara. A liberdade para vacinar ou não vacinar é defendido pela direita. Usar máscara era defendido pela esquerda. A liberdade de não usar era da direita. Peraí, o Caiado falou, olha, a vacina é importante, vamos vacinar. Tem que usar máscara. Tem que usar máscara. Então por que ele falou isso? Ele é de esquerda. Pois é. Ele é médico. Claro. Estava defendendo sempre o lado da população, o bem-estar da população. Ele estava fazendo o que ele aprendeu para fazer. Entendeu? Então, nós temos que pensar hoje em cuidar da população. Esse é o nosso foco. Estou pensando aqui, desculpa te interromper, estou pensando aqui, vocês estão achando que eu sou governador, porque eu sou político, eu vou aceitar o erro? Eu vou errar como médico? Não vou não. Tem que vacinar, tem que usar máscara, tem que se proteger e tal. Ou seja, essa foi a postura dele e eu faço questão de deixar isso muito claro, né? Assim, independente Sim. disso ou daquilo, é disso que você estava falando, né? Então, só para deixar isso claro, né? E Léo, olha só, nós hoje estamos construindo moradias a custo zero para a população. Estamos construindo em Goiânia, em Damolândia, na cidade de Piranhas, em Corumbariba. Como custo zero? O município, ele entra com o terreno, com a infraestrutura, e o Estado entra com o recurso da casa. É de trabalho, de economia. Ah, mas quem dá moradia é a esquerda. Não. Nós estamos fazendo isso. Isso é cuidar do povo. Nós não estamos falando aqui de ideias porque a esquerda defende, porque a direita defende. Eu sou contra, totalmente contra o aborto, e o Caiado também. Nós somos a favor da liberdade econômica. Ah, então vocês são de direita. A gente é a favor do concurso público. Não, então você é da esquerda. Não. Nós fazemos o melhor para a população. Nós somos a favor da população. Essa é a nossa ideia. Nós somos contra, eu e o governador Ronaldo Caiado, a invasão de terras. Nós somos contra. E o cidadão tem que ter o direito de defender seu patrimônio. Ah, então vocês são de direita e de extrema. Não. Nós estamos aqui para cuidar da população. Aquele que trabalhou, que teve a oportunidade, que comprou seu patrimônio. Ele tem direito a ele. Nós não podemos aceitar ninguém invadir, não. Não temos que aceitar. Eu sou a favor também que ele tem o direito de se defender. Mas você também é a favor de que quem não tenha condições de se manter, de trabalhar e tal, tenha essas condições. Aí eu acho que o Estado tem que cuidar. Quando nós criamos os programas sociais, Mães de Goiás, para as mães que estavam em situação de vulnerabilidade. Nós criamos o aluguel social quando aquele pai de família não tinha condição de pagar o aluguel, para que ele receba 350 por mês para pagar o aluguel. Quando a gente colocou R$100 para os alunos do ensino médio, R$112 por mês,
para que ele não precise largar a escola para ir trabalhar. Quando nós fizemos transferência de rendas, então vocês são de esquerda. É cuidar das pessoas. É o que nós temos que fazer. É cuidar. Quando nós trabalhamos para a ampliação dos polos industriais em Aparecida, em Anápolis, quando nós votamos na Assembleia a ampliação do polo, é para gerar emprego. É o que nós estamos fazendo. Gerar emprego. Quando eu defendo a criação dos polos industriais em Goiânia, é para gerar emprego. Para que a população tenha emprego, trabalho. O trabalho dignifica. A moradia dignifica. Aprendi isso com o Íris. Aprendi que a importância do asfalto para não deixar... Eu morei no setor Castelo Branco antes de asfaltar. Na rua Benedito Zupelli. Terra. Chovia, a lama entrava dentro de casa. Secava poeira dentro de casa. Quantas foram as vezes eu que a gente ia para a bem. escola, eu ia pegar o ônibus Vila União Campinas, sabe o que a gente fazia? Colocava um saquinho no pé, porque estava chovendo. Eu tinha que ir para a Avenida Sonnenberg pegar o ônibus. Ou põe o saquinho ou chegava lá. Não tinha jeito. Você tinha que pôr o saquinho. Saía com o carro. Quando o carro sujava, quando tinha carro, porque na época não era tão fácil. Era um artigo de luxo, né? Hoje todos têm acesso. Mas na época eu ia pegar o ônibus Vila União Campinas, eu estudava no Santa Clara. Olha o saquinho no pé. Tá vendo como que era? Eu sei a importância de ter o asfalto na porta. Hoje nós estamos aí com mais de 200 ruas sem asfalto em Goiânia. Isso mesmo, mais de 200 ruas sem asfalto. Tem que pavimentar. Nós estamos com várias ruas aí todas esburacadas. Tem que consertar. Não tem lâmpada de LED, pagando energia caríssima do município, sendo que tinha que trocar tudo por LED. Não só em um ou outro local. Aliás, por que isso não foi feito ainda? A pergunta não tem que ser feita para mim, né? Então, você tem razão, mas assim, na sua opinião, por que isso não foi feito ainda? Eu não sei. Eu sei que o próximo prefeito tem que chegar no dia seguinte e fazer. Porque quando gasta nós fizemos na Assembleia, mais, né? E outra, como que Goiânia ainda não tem uma usina fotovoltaica? Boa pergunta. Como? Boa pergunta. Dá para entender? Aliás, excelente pergunta essa. Não sei. Lá na Assembleia nós já colocamos 10% de fotovoltaica. Estou terminando agora, termina até dezembro, para 80% de energia fotovoltaica. Sabe quanto que estava pagando energia quando eu cheguei na Assembleia? Quase 380 mil. 380 mil? Mês. Por mês? Por mês. Nós estamos falando de 44 mil metros quadrados de área construída. 44 mil metros quadrados de área construída. 180 departamentos. É muita coisa. É o poder legislativo estadual. Nós cuidamos de 7 milhões de pessoas. Nós legislamos para 7 milhões de pessoas. Economizando essa grana aí, multiplicando 380 por 10 daria 3 milhões e 800, mais 760, mais de 4 milhões. A fotovoltaica, com 2 anos e meio, 3 anos, paga. Tá paga, E o resto da vida? Aí é a cabeça de economista, funcionando muito bem, né? Então a gente tem que trabalhar e agir. Não é só a vontade.